Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma previsão assustadora feita por um general da Força Aérea dos Estados Unidos, que disse que é inevitável uma guerra entre os Estados Unidos e a China até no máximo 2025. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A história já demonstrou que sempre que há uma grande transição de poder no mundo, essa transição ocorre, quase sempre, em meio a grandes e terríveis conflitos. Por exemplo, a queda do Império Romano no Ocidente ocorreu como resultado de um longo período de guerras e convulsões internas. E mais recentemente, no século XX, o Império Britânico, o maior império que alguma vez se ergueu em nosso planeta, precisou de uma guerra mundial com mais de 70 milhões de mortos para deixar de existir. Hoje, no século XXI, a era dos impérios, como o antigo Império Romano e o Britânico, já passou, surgindo no seu lugar uma era de nações poderosas a nível econômico e militar, com todo esse poder sendo usado para influenciar outras nações, atraindo-as para sua esfera de influência. E desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a maior potência são os Estados Unidos, o núcleo de grandes coalizões econômicas e principalmente militares. Após o colapso soviético em 1991, os Estados Unidos se ergueram como uma única nação com um poder hegemônico global, capaz de, direta ou indiretamente, afetar os destinos de praticamente qualquer nação do planeta. Os Estados Unidos foram, por muitas décadas, o mais próximo que tivemos de um império global, mas isso vem mudando rapidamente, um processo que se acelerou ainda mais no século XXI com a China. Durante grande parte dos séculos XIX e XX, a China foi vista como um gigante com pés de barro, uma nação gigantesca com uma brutal quantidade de recursos, tanto humanos como materiais, mas que simplesmente não aproveitava todo esse potencial, perdendo tempo e recursos em convulsões e guerras internas. Isso só começou realmente a mudar após a morte de Mao Tse-tung em 1976, abrindo caminho para a subida ao poder de uma nova geração de líderes chineses com uma estratégia diferente de desenvolvimento, muito mais voltada para a exploração econômica dos seus recursos do que para uma doutrinação política cega que contribuiu ativamente para longas décadas de derrapagens no setor econômico. E assim, através da exploração imparável dos seus recursos humanos e materiais, grandes indústrias de diversas partes do mundo rumaram para a China, atraídas por matérias-primas e, acima de tudo, uma mão de obra excepcionalmente barata, classificada mesmo como quase escrava na maioria dos países ocidentais. Sem competição no mundo, a indústria chinesa cresceu, o seu comércio também cresceu e a sua economia disparou, com uma boa parte de toda essa prosperidade econômica sendo usada pelo governo chinês para modernizar as suas forças armadas. Durante a Guerra Fria, as forças armadas chinesas eram vistas como tendo uma única qualidade: a quantidade. Com um exército de milhões, mas armados com meras cópias baratas de armas, veículos, equipamentos e aviões de fabricação soviética. Hoje, na segunda década do século XXI, após mais de 30 anos de um pesado investimento na inovação tecnológica no setor da defesa, a China finalmente se afastou daquela sua tradicional imagem de gigante maltrapilho, com as forças armadas chinesas sendo vistas hoje como muito modernas, mas mantendo na mesma uma grande dimensão em praticamente todos os ramos, como por exemplo na Marinha, com a Marinha de Guerra chinesa ultrapassando a Marinha dos Estados Unidos em número de embarcações, apesar de ainda estar muito atrás em tonelagem deslocada. Todo esse grande crescimento militar tem um objetivo que já foi deixado bem claro por Xi Jinping:
converter a China na maior potência militar do Pacífico e, no futuro, na maior potência militar do planeta. Um plano que, para se concretizar, terá que primeiro passar por cima dos Estados Unidos. E como eu disse no início, se há algo que a história nos mostrou é que um grande império só cai pela força da guerra. A transição do poder hegemônico no mundo raramente é um processo pacífico, com as graves tensões entre os Estados Unidos e a China, deixando claro que a história se repetirá quando os chineses tentarem se erguer como nação hegemônica. Com um conflito direto entre essas duas grandes potências, podendo ocorrer já nos próximos 2 ou 3 anos. Conforme dito recentemente pelo general Mike Minihan, comandante do Comando de Mobilidade Aérea da Força Aérea dos Estados Unidos. O general Minihan disse que acredita que uma guerra direta com a China ocorrerá até no máximo 2025 por 3 motivos principais. O primeiro foi a eleição de Xi Jinping para um inédito 3º mandato como secretário-geral do Partido Comunista. Um sinal claro de que o regime chinês aprova a linha seguida por Xi Jinping, uma linha que envolve a confrontação em áreas como Índia, Mar do Sul da China e Taiwan. E por falar em Taiwan, é o segundo motivo listado pelo general Minihan, referindo-se às eleições presidenciais naquela ilha. Para o general, se Taiwan voltar a eleger um presidente anti-China, que é o mais provável, isso poderá atuar como um pretexto extra para um ataque chinês. Com o terceiro motivo sendo as eleições presidenciais nos Estados Unidos, também em 2024. Com o presidente Biden com uma idade muito avançada e, de acordo com algumas fontes, com alguns sinais de senilidade, pode não ter condições de disputar a reeleição, abrindo caminho para um enfrentamento político em uma das fases de maior polarização nos Estados Unidos, com a campanha eleitoral e os enfrentamentos na arena política podendo distrair as Forças Armadas norte-americanas, abrindo assim caminho para a China preparar e lançar um ataque contra Taiwan e outros interesses dos Estados Unidos na região. A China produz hoje mais aviões e mais navios de guerra do que qualquer outra nação, inclusive os Estados Unidos. Essas armas estão sendo produzidas com um objetivo bem claro em mente. E para o general Minihan, uma das melhores oportunidades para a China usá-las será justamente em 2025. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.